Bom dia para você, seja em que momento você esteja ouvindo, tá? Vendo, assistindo esse vídeo aqui, enfim. Vou trazer para você hoje, não é uma palavra para poder ensinar você, tá? Não estou aqui ensinando, hoje eu não vou ensinar você, mas eu quero que você entre num processo de reflexão, que você possa refletir, tá? Até quando você vai permanecer da forma que você está? Nós estamos tratando sobre restauração de casamento. Eu já subi vídeos aqui para o YouTube, inúmeros vídeos, e vão vir mais vídeos. Mas a grande maioria é ensinando a você coisas que eu aprendi com Deus. Eu não aprendi em um canal de restauração, num vídeo, alguém me ensinou. Eu passei durante bastante tempo lutando com as minhas mãos até que eu reconheci que tudo o que eu fazia era não permitir Deus atuar na restauração. Então eu pergunto a você, com a quantidade de vídeos que tem aqui, até quando você vai ficar sem entender o que eu estou falando? Eu coloquei para você sobre o mundo espiritual, sobre você se posicionar, sobre fases, não fases, mas os passos para você poder ativar a sua identidade. Eu explico pelo WhatsApp. Eu tenho pessoas que eu ainda não consegui responder, porque aqueles que já foram respondidos voltam com novas perguntas. E as perguntas, elas são, posso dizer que a mesma dúvida. E eu estou o tempo todo falando sobre o mesmo assunto. Se você perceber, tá? É o mesmo assunto. É que você precisa ser restaurado primeiro. Pois se você não tiver uma restauração pessoal, as coisas não vão acontecer. Só começaram a acontecer na minha vida quando eu soltei e deixei Deus. Porque assim, a Bíblia fala que os céus é os céus do Senhor e a terra Ele deu aos homens. Aqui nós decidimos o que vamos fazer, inclusive atrapalhar os planos de Deus. Deus Ele vai te olhar. Deus Ele te deu a decisão de escolher o que você vai fazer da sua vida. Tá? Quanto à salvação, isso não há escolha. A Bíblia diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então todos os que foram escolhidos, esses um dia vão confessar o Senhor como Salvador. E eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas até quando você vai ficar na mesma situação? Até quando você vai ficar sentindo a mesma dúvida? Até quando você se enche de motivação? E eu não prego motivação. O que eu coloco para você é ativar você. É uma palavra de ativação. Eu quero ativar a sua identidade. Eu quero fazer com que você entenda quem você é e que você tem autoridade. Você não precisa de ninguém. Você não precisa de nenhum mediador para fazer algo para você. Você tem autoridade. O último vídeo que eu soltei com os 4 passos aí para você adquirir a sua autoridade é a ativação da sua identidade. Então até quando você vai ficar dessa forma? Não fica dessa forma. Simplesmente faça o que tem que ser feito. Quando criança, a gente pode pedir, escolher, perturbar. Agora adulto, nós não decidimos, temos que fazer e vamos fazer. A gente não escolhe o que faz, tem que ser feito. O que tem que ser feito? Então eu vou fazer. Não fuja. Não tenha dúvida. Eu estou falando para você, não olhe para as circunstâncias e você olha.
Eu estou falando para você, siga por esse caminho e você não segue. Eu digo para vários inscritos do canal e pessoas no qual eu atendo, não mande mensagem para o seu cônjuge. E o que acontece? Mandam mensagem. Eu digo assim, controle a sua ansiedade, controle a sua carência, tanto homem quanto mulher, controla a sua carência. E o que acontece? Se envolve com uma pessoa fora. Porque isso é que o diabo quer. Que você mesmo se culpe, se condene. E aí, sabe o que acontece? Quando você acaba se envolvendo com uma pessoa, você está buscando a sua restauração, e aí você se envolve com uma pessoa, tá? Você se culpa, você está botando a sua mão, ou você está querendo a sua restauração, ou você está querendo ter uma relação sexual fora do casamento. E aí, como que você vai abrir a boca para falar que o seu cônjuge que está fora, ele é adúltero, se você também está tendo? Você é tão adúltero quanto ele que foi. Só que você é um adúltero que busca restauração. Até quando você vai permanecer dessa forma? Até quando? A palavra que eu te dou é para libertar você dessa situação que você se encontra. Para que você possa ter autoridade e fazer com que o seu relacionamento, o seu casamento, ele retorne. Mas você precisa ser restaurado, caso contrário, não vai acontecer. Porque se você está buscando pela sua restauração, não faz sentido você buscar pela sua restauração sem antes você ser restaurado. E aí você entra nesse processo de desespero, porque você está vendo as circunstâncias, e é o marido que pede o divórcio, e é a esposa que pede o divórcio, e é o marido que diz que não quer mais, que ela abandona os filhos, e é uma feijoada onde você não foca num objetivo. Qual é o seu objetivo? É a restauração do seu casamento ou é a vontade da sua carne? Porque se for pela vontade da sua carne, esquece a restauração do casamento, pois você não vai fazer nenhuma restauração pessoal. As pessoas não querem decidir. Eu não gosto muito de falar isso, mas é uma questão de uma necessidade sim de você pagar um preço. Você paga um preço. Tudo tem um custo-benefício. E o custo é, você precisa ser restaurado, você precisa ter intimidade. Ninguém que não tenha intimidade com alguém vai receber um benefício dessa pessoa. Então o que eu quero dizer, se você não tiver uma intimidade com Deus, se você não tiver um relacionamento com Deus, não vai acontecer. Não vai acontecer, desculpa falar. Se você não aceita o que eu estou falando, ok, é um direito seu. Você pode procurar outros canais, você pode ir atrás de qualquer pessoa que está falando aí, tá? Conheço vários canais aqui. E nenhum faz o que eu faço e fala o que eu falo. Nenhum. É um monte de besteiras, tá? Um monte de besteira. E muitos deles trazem peso para a sua vida. Então eu digo para você, o que você deseja? Até quando você vai permanecer nessa posição que você está? Até quando você vai olhar o seu casamento ficando cada vez mais longe e você não se posiciona em Deus? Até quando você vai ficar chorando? Até quando a sua vida sentimental vai ser essa derrota? Porque se a sua vida sentimental é essa derrota, a sua vida familiar é essa derrota, a sua vida com outras pessoas é uma derrota, a sua vida financeira é uma derrota. Até quando você vai olhar para isso? Até quando você vai ficar dessa forma? Até quando? Essa é a reflexão que eu quero que você pense, tá? E eu quero que ative dentro do seu coração o reino de Deus, para que você possa levar o evangelho a toda criatura. Entenda o que eu estou falando.
Entenda o que eu estou falando. É o tempo todo eu falando isso. Eu não estou falando em parábolas. Eu estou dizendo para você o que você precisa fazer. Relacionamento, ativação de identidade, autoridade, pois aquele que habita em você, ele vai fazer por você. Até quando você vai permitir viver essa vida que você está vivendo? Fica esse vídeo para você, tá? E que você possa refletir que a vida não é assim. Você precisa sim ter um relacionamento, uma intimidade com o Senhor, pois Ele te fez, Ele te criou, a imagem e semelhança dEle. Ele não está brincando com você, Ele não quer brincadeira, Ele quer um relacionamento contigo. E tudo que você pedir vai ser feito. Entenda isso, ative a sua identidade, relacionamento com o Senhor, tenha intimidade com Ele. Se dedique à oração, se dedique à leitura da palavra, mesmo que você não entenda, só leia, porque Deus vai falar com você. Um beijo no coração e até o próximo vídeo aí, em nome de Jesus.